Olá pessoal, hoje vamos falar sobre antevidência. A antevidência é muito observada na engenharia ou em qualquer ramo que você desenvolva sistemas. O projetista muitas vezes ele percebe que o sistema ele poderá passar por algum problema ou poderá ter um mau funcionamento em determinada parte e ele cria de antemão uma solução inteligente para amenizar esse mau funcionamento. Isso é chamado de antevidência, ou seja, você antever o problema e criar uma solução inteligente para resolver. Eu até tenho outro vídeo sobre esse mesmo assunto aqui no canal, caso você queira ver, é esse vídeo que está aparecendo aqui. Ele é do Marcos Eberlin, um químico que defende o design inteligente. E esse cara é fera, gente, tem mais de 800 artigos publicados em periódicos. E ele mostra exemplos ali de antevidência dentro da bioquímica, que é o estudo da vida a nível molecular. É realmente muito interessante, vale a pena você dar uma conferida depois. Para que você possa entender mais ou menos o que é a antevidência, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, ok? Por exemplo, o processador do seu computador. O processador é provavelmente a peça mais importante do seu computador. É claro que ele não trabalha sozinho, tem todo um sistema ali em torno dele para ajudar no funcionamento dele. Mas ele talvez seja a peça mais importante realmente do seu computador. E quando ele funciona, ele tem a tendência de esquentar. E por que que ele esquenta? Ele esquenta porque dentro dele, gente, tem uma rede de íons. E essa rede de íons, ela é bombardeada por elétrons, ou seja, os elétrons ficam ali se chocando com essa rede de íons, o que causa um efeito chamado Joule. E o superaquecimento no processador pode até queimá-lo. E os projetistas, antevendo esse problema, eles criaram uma solução inteligente. Ou seja, eles criaram isso aqui, olha, né? Um sistema de resfriamento para o processador. Aqui você tem um cooler, que é um ventilador, né? E aqui embaixo um dissipador, que é feito de um material, me parece aqui alumínio, tá? E isso aqui é colocado em cima do processador e ajuda a dissipar o calor do processador, não deixando que ele esquente demais, ou seja, uma solução inteligente, criada pelo homem, ok? E esse tipo de antevidência, ou seja, antever problema e criar uma solução inteligente, isso também é observado na natureza, é observado no ser humano, é observado nos animais, é observado nas plantas, é observado no cosmos, ou seja, é observado em todo lugar. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de antevidência no corpo humano. Vamos lá. Um dos grandes exemplos de antevidência que eu posso ver no corpo humano se encontra na faringe, porque a faringe ela é compartilhada pelo sistema digestório e pelo sistema respiratório, ou seja, tanto a comida quanto o ar, eles vão passar por um mesmo canal, até se separar depois. E isso é muito criticado pelos ateus, né? Ou pelos críticos do design inteligente, porque eles dizem que isso é um design ruim, porque a pessoa pode engasgar e tal, né? E eventualmente acontece mesmo, de algumas pessoas engasgarem. Só que esse compartilhamento entre o sistema digestório e o sistema respiratório, ele é necessário. Por quê? Porque a respiração é algo vital. Você pode, por exemplo, ficar temporariamente sem enxergar, você pode ficar temporariamente sem ouvir, mas sem respirar, gente, você não pode ficar mais que alguns minutos, você morre. Então, o que o projetista provavelmente pensou? Ele viu que se a respiração fosse feita apenas pelo nariz, e esse nariz de repente ficasse entupido, a pessoa morreria em questão de minutos. Portanto, tem um mecanismo reserva de respiração que é pela boca. É por isso que o sistema digestório e o sistema respiratório compartilham a faringe, para que você possa respirar tanto pelo nariz como pela boca. É um sistema reserva de respiração. É algo muito bem pensado. É um exemplo de antevidência. É claro que o alimento, passando ali pelo mesmo canal que o ar passa, pode provocar o engasgamento. É um problema previsto nesse sistema. E para isso, essa inteligência que projetou o homem, ele projetou o epiglote, que é uma válvula, né? Essa válvula, na hora que a comida está passando, ela fecha a passagem de ar. Na hora que o ar está entrando, ela fecha a passagem de comida. E ela funciona muito bem.
Tanto é que ela funciona a todo momento você está engolindo saliva e não percebe. Você só percebe que tem uma epiglote quando ela falha, por algum motivo. Aí você lembra que tem uma epiglote. Mas ela funciona muito bem. Eu até lá no meu blog comparei a epiglote com um goleiro, né? Porque o goleiro ele está todo o tempo ali no jogo fazendo defesas difíceis, né? Mas quando ele leva um gol, aí o pessoal começa a chamar ele de frangueiro, diz que ele é ruim e tal, e se esquecem das outras defesas que ele fez. Só se lembram no goleiro quando ele falha. A epiglote é a mesma coisa. Bom, vamos ver outros casos de antevidência no corpo humano. Eu também poderia falar sobre as bursas. As bursas são pequenas bolsas, cheias com um líquido chamado líquido sinovial, que é um líquido transparente e viscoso. Mas para que servem as bursas? A única função das bursas é dar conforto aos nossos movimentos. A gente até poderia viver sem as bursas, mas os nossos movimentos não seriam tão agradáveis. As bursas, elas ficam em locais estratégicos do corpo, geralmente em locais de tensão, em locais assim onde existem articulações, onde os ossos roçam ali uns com os outros, né? E ela geralmente fica ali, ó, entre os ossos, para tornar os movimentos mais agradáveis. A gente vê algumas estruturas parecidas nas máquinas que o homem faz. No carro, por exemplo, você vai encontrar aqueles conectores de borracha, que são as buchas, né? E a função dessas buchas nos carros é muito parecida com a função das bursas. É uma função ligada ao conforto. Ou seja, a bucha ali no veículo, ela vai impedir o atrito de ferro com ferro, o que vai deixar o carro mais confortável. A bursa, no corpo humano, ela vai fazer o mesmo trabalho, só que ela vai impedir o atrito de osso com osso. Mas é claro, né, para muita gente, as buchas dos carros foram projetadas de forma inteligente, mas as bursas do corpo humano surgiram espontaneamente na natureza, por acaso, sem nenhum projeto, sem nada, né? Quando a gente estuda a anatomia humana, a gente percebe que muitas coisas no corpo do ser humano parecem ter sido projetadas. A gente não só encontra traços de engenharia, como também sinais de antevidência. Podemos encontrar facilmente muitos sinais de antevidência no corpo do ser humano. É como se o ser humano tivesse sido projetado por alguém que conseguiu perceber de antemão que alguns componentes do corpo humano poderiam passar por alguns problemas e criou soluções de antemão. Soluções inteligentes. Um exemplo disso se encontra em nossa coluna vertebral, que geralmente possui 33 vértebras. Mas se você prestar atenção, você vai ver que as 5 vértebras da região lombar, elas são mais fortes, elas são mais reforçadas que as demais. E isso não é por acaso, pois a sustentação do peso do corpo, ela vai aumentando em direção à terminação inferior da coluna vertebral. Será que é realmente obra do acaso que nossa coluna vertebral tem as suas vértebras mais fortes na parte inferior, onde se concentra ali o maior esforço, onde se concentra o maior peso? Ou será que uma mente inteligente que nos projetou percebeu a necessidade de uma estrutura mais forte na parte inferior da coluna vertebral? Pense bem. No seu corpo existem trilhões de células que precisam de um suprimento contínuo de oxigênio para produzir energia biológica e te manter vivo. Para que isso ocorra, seu corpo possui um sistema respiratório, cuja função é captar o ar atmosférico e levar aos pulmões, onde ocorrerá uma troca de gases, ou seja, o oxigênio será entregue ao sangue e o sangue devolverá gás carbônico aos pulmões. Pois é, só que tem um problema. O ar atmosférico ele não pode chegar diretamente no seu pulmão do jeito que ele está na atmosfera. Ele precisa ser tratado primeiro, porque senão ele causa danos. Se ele entrar muito seco pelas vias aéreas, o que vai acontecer? Ele vai irritar essas vias aéreas. Elas vão ficar ressecadas. Isso vai favorecer a contaminação por vírus e bactérias, o que pode provocar infecções, asma, bronquite. O ar também é cheio de impurezas, e se essas impurezas chegarem até os seus pulmões, isso pode prejudicar a sua saúde. Portanto, para que o ar possa chegar até os seus pulmões sem causar nenhum dano, ele precisa estar
umidificado, aquecido e filtrado. Então, que tal a gente tentar resolver esse problema criando um sistema para ajudar o nosso sistema respiratório a fazer essas três coisas: filtrar, aquecer e umidificar o ar. Vamos lá? Para resolver esse problema, teremos que criar um sistema de tratamento de ar. Isso mesmo, vamos tentar criar um sistema de tratamento de ar. Aqui está seu nariz. Ele possui duas entradas de ar separadas, chamadas narinas, que estão divididas pelo septo nasal. Vamos colocar aqui então o nosso sistema para aquecer e umidificar o ar. Vamos chamá-los de cornetos nasais. E como esse mecanismo vai funcionar? Simples. Primeiro ele vai agir como um tipo de válvula reguladora do fluxo de ar, impedindo que entre muito ar nas narinas, o que poderia tornar nosso sistema menos eficiente. Com o ar entrando em menor quantidade, fica mais fácil trabalhar com ele. Esses cornetos nasais vão aquecer o ar, e por isso, esses cornetos precisam ter uma temperatura mais alta que o restante do nariz. Mas como faremos isso? Vamos pensar. Eu acho que a solução será vascularizar esses cornetos, enchendo eles de vasos sanguíneos. Isso vai mantê-los com uma temperatura mais elevada, e assim eles poderão aquecer o ar que passar por eles. Então, vamos fazer isso. Pronto? Ok. Já sabemos que o fluxo do ar foi diminuído. Isso para dar tempo de aquecer o ar que for entrar para os pulmões. Mas para tornar esse aquecimento mais eficiente, nossos cornetos vão aumentar a superfície por onde o ar passa. Sim, eles vão aumentar o caminho percorrido pelo ar, pois não queremos que o ar passe muito rápido por aqui, não é mesmo? Pois temos que aquecê-lo da forma correta. Assim, ao invés de passar direto, o ar vai para alguns labirintos formados pelos próprios cornetos nasais, e assim os cornetos terão tempo de fazer o seu trabalho. Bom, já solucionamos o problema do aquecimento do ar. Nosso sistema já consegue aquecer o ar que vai entrar para os pulmões. Mas temos que umedecer também esse ar. Como vamos fazer isso? Vamos pensar um pouco? Eu acho que eu já encontrei a solução para isso. Primeiro precisamos criar uma substância pegajosa que não só vai umedecer o ar que entrar pelo nariz, como também vai manter todas as vias respiratórias úmidas o tempo todo. Isso é importante. Além disso, essa substância vai segurar partículas de pó e substâncias estranhas que tentarem invadir o nosso sistema respiratório. Vamos chamar essa substância de muco. Se você quiser, pode chamar de catarro também. Eu sei que isso é nojento, mas é extremamente necessário. Bom, mas como vamos produzir um muco? Como vamos fazer para produzir essa gosma, né? Vamos pensar um pouco. Acho que já sei. Vamos colocar uma capa de células nas vias respiratórias. Essa capa será formada com células que produzirão esse muco. Vamos chamar essa capa de epitélio. O muco ele não pode ficar parado sempre no mesmo lugar. É claro que a gente fez aquela capa, né, cheia de células que ficam produzindo muco constantemente. Mas se elas produzem o muco constantemente, é claro que o muco mais antigo ele tem que ser retirado. É um ciclo. Mas como a gente vai fazer essa renovação do muco? Como a gente vai retirar o muco dali? Pensando bem, eu acho que eu já tenho uma solução para isso. Vamos ver? Vou colocar células ciliadas no epitélio. Elas vão funcionar como uma esteira, fazendo movimentos ondulatórios que vão empurrar o muco lentamente até a laringe. Bom, acabamos finalmente de construir o nosso sistema de umidificação, aquecimento e filtração de ar. Como somos inteligentes, não é verdade? Só que não, né? Não foi a gente que inventou isso aí. Isso já existia. E tem gente que diz que ninguém inventou isso aí. Isso surgiu por acidentes, acidentes felizes do acaso, acidentes que deram certo, acidentes que conseguem planejar, construir sistemas funcionais como esse.